vocês devem conhecer aquela famosa história do padre que perguntou quem queria ir para o céu e todos levantaram a mão durante o sermão. E logo depois ele perguntou quem queria ir para o céu agora. E aí então o silêncio foi geral. Assim também, por que discutir o que há além da morte se é tão fácil descobrir? Não deveria haver maior preocupação nesse sentido, não fosse o fato de haver um preconceito muito comum em nível popular de que ninguém voltou para contar a história. Todas as religiões foram fundadas por homens que pretendiam ter ido ao outro lado e voltado. Então, já no primeiro ponto, ou nós estamos com isso dizendo que todos os fundadores das grandes religiões do mundo eram mentirosos, ou nós não estamos considerando bem a frase. O cristianismo, por exemplo, exatamente o núcleo do seu ensinamento é que Jesus veio do mundo dos mortos e venceu a morte. Esse é o trunfo fundamental da religião cristã, e o mesmo se alega nas tradições de mistérios da Grécia, do Egito, o livro egípcio dos mortos, o Bardo Todol do budismo tibetano, e por aí também vai o hinduísmo, o yoga, com a pretensão de, abrindo os chakras pela meditação, chegar à percepção direta do outro lado, da quarta dimensão. Então, evidentemente, a Sociedade Teosófica foi bem lembrado pelo nosso irmão Edmar, não é um lugar de crença cega. Pelo contrário, nós somos todos livres pensadores. Livres pensadores no sentido de seguir o princípio da liberdade de pensamento conforme ele consta por resolução internacional. Mas o primeiro ponto que nós esbarramos é esse tipo de preconceito de que não há como saber o que há do outro lado. Quando existe farta literatura de itens até bem detalhados, alguns até por uma pesquisa que nós temos de chamar de científica e estatística, como é o caso do trabalho de Raymond Moody Jr., que entre seus 1.500 casos compilados, escolheu uns 150 a qual ele se deteve mais, e a partir daí ele escreve um livro, foi best-seller, a última vez eu vi ele na 26ª edição, Vida Após a Vida, de pessoas que foram dadas como clinicamente mortas e trazidas de novo à vida por práticas da medicina tecnológica contemporânea, aqueles grandes choques no coração, por meio de descarga elétrica, não é? E outras formas de reanimação que talvez os antigos não tivessem. Então, pessoas que em outras condições talvez teriam falecido, nessas circunstâncias, contaram a história do túnel. Então, por exemplo, quando eu visitei em Veneza o Palácio do Doge, né? O antigo palácio, hoje justamente nós chamamos de Palácio Ducale, La Senza l'Empirio é o nome da obra de Hieronymus Bosch, que nós colocamos na capa do nosso livro, A Tradução Sabedoria, agora na 4ª edição, porque eu não consegui mais esquecer a beleza desta capa. E como Bosch viveu de 1453 a 1516, o mais provável é que a obra seja do século XV, pelo qual a alma vai migrar para chegar na outra dimensão. Não é uma ideia nova, não foi criada pelo Dr. Raymond Moody Jr. E, no entanto, o Dr. Raymond faz menção. Agora vocês vejam, o livro do Sr. Leadbeater, que é o tema da nossa exposição de hoje, tem uma capa jamais assim, um vórtice, parece quase, não sei, um redemoinho sem saída. É uma coisa um pouco mais estranha. Eu acho que, em termos de capa,
nosso livro, na edição brasileira, saiu um pouco mais inspirado pela arte. O próprio Carl Gustav Jung chegou a considerar Hieronymus Bosch como o descobridor do inconsciente, porque ele pintava de uma forma arquetípica. Mas eu estou querendo levantar a vocês evidências, independentes do trabalho do Sr. Levitia, de que o assunto é conhecido de longa data, não é uma invenção de fim de semana, e nas diversas religiões de todos os tempos, se há um ponto em que as religiões concordam, é que algo sobrevive após a morte. As condições da sobrevivência é que nós vamos aqui, em princípio, discutir, tomando por hipótese que algo sobreviva, fato que eu estou tentando demonstrar como relacionado nas diversas religiões, embora alguns considerem que as religiões sejam justamente uma espécie de ópio para consolar as pessoas. No entanto, eu vou pegar aqui algumas citações de Raymond Moody Jr., que nós escolhemos no nosso livro, A Tradição Sabedoria, e citamos. Depois de todo aquele barulho e de passar por aquele lugar comprido e escuro, todos os meus pensamentos infantis, minha vida inteira lá estava no fim do túnel, iluminada diante de mim. Bem, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu tenho um amigo também que quase se afogou e conta todos esses estágios. Ele passou pelo túnel, ele recordou coisas que ele já havia esquecido de infância remota. Então, não é só de livro que eu conheço isto. Também de testemunhos de pessoas próximas. Agora já é outra pessoa. Esse flashback foi na forma de imagens mentais muito mais vívidas que as normais. Via só as principais, mas tudo era tão rápido como olhar todo o álbum das imagens da minha vida e ser capaz de conseguir fazer isso em segundos. Passava diante de mim como uma fita de cinema numa velocidade tremenda e, no entanto, eu era capaz de ver e compreender absolutamente tudo. Então, essas pessoas foram ao limiar da morte e voltaram. Há quem diga que isso é uma ilusão produzida pelo cérebro, que antes de queimar lança mais luz como uma lâmpada e depois se apaga. Então, por causa disso, ele tira ou evoca da inconsciência a chamada criptomemória e traz à consciência aquela informação. Mas seria uma informação já contida do passado. No entanto, eu vou lembrar a vocês que o Sr. Raymond Jr. pegou alguns casos de pessoas que tiveram não só a projeção astral perto da morte, como deram conhecimento de fatos ocorridos enquanto elas estavam em coma. Alguns ficaram 3 dias ou mais em coma e quando voltaram trouxeram informações que eles não poderiam saber de outro modo, porque estavam recém acordando e aquilo aconteceu ao longo daqueles 3 dias. Um dos casos que eu acho interessante, de uma botina que o personagem disse que viu no não sei que andar do hospital, foram lá e encontraram a botina. Mas o caso mais interessante que eu me lembro é de um dos moços que era até materialista russo e que foi atropelado quando ia sair da Rússia pela KGB, justamente para que ele não saísse. Ele conseguiu um visto nos Estados Unidos de permanência e deram um jeito de aprovar e também não deixar acontecer. Então atropelaram ele dentro do aeroporto. E era para matá-lo. Mas ele teve, isso nos tempos da Guerra Fria, né? Ele teve a percepção, aliás, suponho bastante desconfortável. 3 dias depois iam fazer a autópsia, ele estava lá no congelador já, na presuntaria. E abriram o estômago dele com um bisturi e ele levantou, e o médico deve ter deitado. Então foi um susto generalizado, tiveram que costurar ele de novo, e depois de um tempo, quando ele recuperou a fala, ele contou de que havia uma criança no quarto, não sei que número, que estava com uma fratura no quadril e por isso ela chorava tanto, e era uma criança que ainda não sabia falar. E os médicos realmente foram investigar aquele quarto, ninguém conseguia dar o diagnóstico certo e a criança chorava já há muitos dias.
E fizeram um raio-x e apareceu a fratura no quadril da criança. Então, como que ele pôde descobrir isso? Estando na presuntaria dado como morto. Então, são evidências que vão além de uma consciência meramente da memória do passado, que alguns querem tratar como uma criptomemória que aparece na hora da morte. Isto é alguma coisa que ele teve uma projeção fora do corpo, ele teve um conhecimento que não fazia parte do seu passado e que pode ser verificável objetivamente por terceiro. Então, a pesquisa prosseguindo nessa área vai trazer cada vez mais evidências nesse sentido. Outra pessoa afirma: depois pude ver as coisas mesquinhas que fiz quando criança e pensei em minha mãe e meu pai, desejando não ter feito aquelas coisas, desejando poder voltar e desfazê-las. Então existe um certo elemento moral que vai aparecendo quando, ao ver de forma mais distante aquilo que já aconteceu, a pessoa começa a julgar que poderia ter feito diferente. Entre esses relatos, comentário meu, de pessoas infartadas, acidentadas, etc., também é frequente a tentativa da descrição do corpo astral, porém feita por pessoas que não conheciam intelectualmente tais conceitos, como se pode notar nos seguintes exemplos. Outro exemplo: lembro-me de ter sido empurrada na maca até a sala de operação e as horas seguintes foram um período crítico. Durante esse tempo eu ficava entrando e saindo do meu corpo físico e podia vê-lo bem de cima. Mas enquanto isso eu ainda estava em um corpo, não um corpo físico, mas algo que pode ser descrito melhor como um padrão de energia.